Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao Projeto Startup, o espaço dedicado para os empreendimentos que se destacam no mundo da tecnologia. Hoje a gente vai conhecer a história da ClipSing, a primeira plataforma de assinaturas eletrônicas que surgiu aqui no Brasil. Quem acompanha com a gente é a Tatiane Salles, especialista em projetos de inovação e startups. A ClipSing foi a primeira startup brasileira a desenvolver tecnologia para assinaturas digitais. A ideia do negócio é tornar as relações contratuais mais ágeis e confiáveis aos brasileiros. A empresa pioneira continua em destaque no mercado, mas para alcançar o sucesso não foi nada fácil. A ClipSing teve de desenvolver muita tecnologia de segurança digital para oferecer produtos confiáveis. Acompanhe com a gente. Meu nome é Michael Belfer Bernstein, eu tenho 39 anos e eu sou administrador de empresas. A ClipSing começou há 12 anos atrás. O Marcelo Kramer teve uma ideia muito legal a gente precisa de um ambiente jurídico, um ambiente de confiança na internet. Um ambiente onde as pessoas possam trocar informações com segurança. E uma pessoa, ele estava tentando fazer um sistema, mas ele estava sozinho, ele era economista e advogado e não sabia muito bem como cuidar da parte de tecnologia mesmo. E aí uma pessoa que eu trabalhei muitos anos atrás, ele apresentou nós dois. E aí a gente começou com essa ideia da ClipSing, que nesse ambiente controlado de confiança na internet, a primeira veia dele era assinatura eletrônica. E naquela época era uma loucura fazer assinatura de um documento real pela internet. Então a gente começava a chegar nos primeiros clientes, era muito difícil, ninguém confiava muito. Até a hora que a gente começou a ter e as pessoas começaram a acreditar. Mas a gente passou muitos anos para conseguir os primeiros clientes, né? Então nesse momento ele foi bastante difícil ali o começo da companhia. Eu lembro bem quando a gente estava chegando nas empresas, nos potenciais clientes, e aí tinha o pessoal de tecnologia, o pessoal de TI, e eles faziam muitas perguntas sobre o jurídico. E o jurídico, o departamento jurídico das empresas fazia muitas perguntas sobre tecnologia, era invertido isso. Então, e a gente começou a cada vez ganhar mais confiança nisso, e aí o primeiro cliente começou a aceitar, o segundo cliente começou a aceitar, e com isso a gente conseguiu ganhar a confiança do mercado para conseguir fazer. Mas a gente ficou bastante tempo só desenhando o modelo de negócio. A gente passou literalmente um ano, quase que sem computador, com cartolina, com canetas, desenhando quais são os modelos, como é que funciona uma empresa, como é que funciona uma pessoa, que tipo de documento que dá para fazer, que tipo de documento que não dá para fazer. Então a gente passou bastante tempo nessa hora de maturar as ideias, antes de colocar a mão para realmente desenvolver o sistema, desenvolver o software para a gente fazer. E depois que a gente fez a primeira versão, a gente saiu fazendo a segunda, terceira, quarta versão. No começo, a primeira versão era muito parecida com uma rede social, e a gente falou, não, mas a gente pivotou o negócio porque uma rede social de documentos não dava certo, porque uma pessoa não podia ver que ele tinha assinado o contrato com possivelmente o concorrente dele. Então aí a gente foi pivotando até a gente chegar no modelo de assinatura eletrônica, que é o modelo que tem hoje. O objetivo da ClipSing é a gente conseguir melhorar muito a eficiência dos negócios, né? Principalmente das empresas. Então, uma vez que você tem um ambiente jurídico onde você consiga assinar um documento eletronicamente, você ganha muita eficiência, porque com eficiência você consegue fazer negócios mais rápidos, você aumenta o trust, né? Em inglês confiança, trust. Então, quanto mais trust você consegue aumentar, mais eficiência você consegue ganhar. Então, por exemplo, um documento assinado na ClipSing, ele pode demorar alguns minutos para ele estar assinado por todas as partes. Enquanto um documento, se você mandar um documento para assinar por correios ou por motoboy, ele pode demorar bastante para você conseguir rodar esse documento em todas as partes, nas testemunhas, e conseguir fazer com que esse documento, de fato, ele pode demorar bastante. Então, para fechar novos negócios, eu tenho um documento que eu vou fazer um contrato de aluguel, por exemplo. Então, até conseguir a assinatura de todo mundo, demora. E aqui a gente consegue ganhar bastante eficiência
tudo. E aí, esse é só o começo. O ganho de eficiência, ele ganha toda a escala do negócio. Então, desde a criação do documento, desde armazenar esse documento, imagina que você tem milhares e milhares de documentos e milhares de vias, tem uma via para cada candidato, isso aqui para cada pessoa que assinou o contrato, né? Então, isso aqui, você demora para armazenar, ele custa para armazenar, impressão, então acho que o ganho de eficiência aqui ele é bastante grande quando você usa a ClickSign. Então, o objetivo da ClickSign é aumentar a eficiência dos negócios. O processo de idealização, ele passou por uma fase de maturação muito grande. A gente passou literalmente um ano quase que sem computador, só em cartolina, em papel, fazendo os desenhos, tentando entender as estruturas das empresas, quem conseguiria contratar com quem assinaria um documento, como é que funciona toda essa parte. Então essa foi a idealização e o primeiro produto da ClickSign foi a assinatura eletrônica. Investimento, a gente foi bastante bootstrap, então a gente pegou o dinheiro da gente mesmo para colocar, então a gente passou bastante por isso e aí até em 2014 a gente conseguiu nossa primeira rodada de investimento. E depois a gente fez uma extensão dessa rodada. A parte de Venture Capital naquela época não era tão desenvolvida como é hoje, então foi bastante difícil a gente conseguir. A gente estava nos primeiros fundos das primeiras empresas de Venture Capital no Brasil. As estruturas societárias que faziam naquela época eram muito diferentes das estruturas societárias que a gente faz hoje. Mas depois de um tempo a gente conseguiu esse investimento e a gente sempre foi trabalhando no começo com investimento próprio e depois conseguiu um pouco desse dinheiro, que não eram grandes fortunas, para conseguir escalar o negócio. Mas a gente sempre foi bastante responsável em manter o equilíbrio do negócio, né? Nunca foi uma startup que a gente simplesmente tem dinheiro investidor, vamos gastar, né? Então a gente foi bastante mantendo o equilíbrio das contas, né? Chegando no break-even, que é o equilíbrio entre as despesas e a receita. O mercado demorou bastante para maturar, né? 12 anos atrás a gente falava, onde está armazenado o seu documento? Não, a gente está em cloud, né? Está na nuvem. Mas como assim na nuvem? Onde está? Não, mas está lá nos Estados Unidos na nuvem. Mas onde está? Não, nem a gente não sabe onde são exatamente os data centers onde ficam alocados os documentos. A gente, particularmente em tecnologia, a gente usa a Amazon Web Services, a AWS, como data center, que são onde ficam todos os nossos servidores, toda a parte de tecnologia da ClickSign, e isso ficava em cloud computing. Então, isso demorou bastante para o mercado conseguir avançar, mas a gente começou a crescer, e aí quando chegou a pandemia, certo momento chegou a pandemia, e no nosso negócio a pandemia fez bastante diferença, né? Tava todo mundo trancado em casa e as pessoas precisavam continuar trabalhando, continuar gerando contratos, e aí que o público começou a criar documentos pelas plataformas de assinatura eletrônica. E com esses documentos, aí que a gente cresceu bastante. Então, na época da pandemia, a gente quase que triplicou o tamanho da empresa por 2 anos seguidos. Então, foi onde teve um grande boom, onde foi bastante aceita. Mas só funcionou porque a gente estava pronto para esse momento. Não adiantava a gente ter simplesmente chegar a pandemia e a gente não está pronto para esse crescimento. Então, a companhia cresceu bastante nesse momento, mas sempre com saúde, né, naqueles anos ali. O principal serviço da ClickSign é a assinatura eletrônica de documentos, né? Então, como funciona uma assinatura eletrônica de um documento? Vamos lá, eu tenho um documento, vamos pegar um contrato de prestação de serviços entre 2 empresas. Tá bom, esse contrato, eu faço o upload dele dentro da plataforma da ClickSign, ele pode ser um Word, pode ser um PDF, fiz o upload dele das cláusulas já combinadas previamente. Tá bom, aí eu falo, então quem são os signatários, quem são os usuários que devem entrar na plataforma e assinar o documento? Tá bom, então eu listo lá o e-mail de cada um e eu também defino quais autenticações que eu espero dessas partes que vão assinar. Então imagina que eu tenho 2 partes e 2 testemunhas, são 4 pessoas para assinar esse documento. Assim que eles entram na plataforma, e aí a plataforma dispara um e-mail para
essas pessoas que entram para assinar. Assim que eles entram, primeira coisa, eles conseguem ler o documento lá dentro. Então eles conseguem ver todas as partes do documento, as cláusulas, tudo previamente combinado. E aí eles falam, tá bom, então eu quero assinar esse documento. O processo de assinatura desse documento, ele pode ter vários pontos de autenticação. Então, por exemplo, eu posso receber um token por e-mail, um código. Eu recebo um código de 4 dígitos, eu copio esse código, coloco na plataforma e isso aqui permite assinar um documento. Ou eu posso receber esse código por SMS, ou eu posso receber por WhatsApp. E aí a gente tem outros tipos de autenticação. Por exemplo, fazer uma liveness. O que é liveness? É quando você vai abrir uma conta num banco digital, ele pede para você colocar assim sua foto no celular, encaixar sua face, ou até tirar uma foto com um documento, com o seu RG, com a sua CNH, então você consegue tirar essa foto do documento. Então são outros pontos de autenticação. E a gente vê se aquela face, ela combina com a face que está num documento, né? Ou a gente pode fazer um Pix, por exemplo, de 1 centavo. Então a gente gera um Pix, você paga um Pix de 1 centavo. Mas o que é esse Pix de 1 centavo? Esse Pix de 1 centavo é uma forma de autenticar, porque eu confio que aquele CPF que está assinando o documento é o mesmo CPF da conta bancária. Então, quando você paga esse Pix de 1 centavo da sua conta, eu verifico se é o João da Silva, por exemplo, que está assinando esse documento, então o João da Silva é o dono da conta bancária, ele bateu a autenticação. Tá? Então, tem vários pontos de autenticação, até o certificado digital. O certificado digital é um certificado que você emite de 1 ano ou de 3 anos em vários estabelecimentos que tem no Brasil, tem nos cartórios, tem em diversas empresas que emitem certificado digital e com isso também é possível assinar documentos eletrônicos. Então, o principal produto da ClickSign é realmente a assinatura de documentos. E aí isso aqui ele tem vários níveis de ofertas diferentes. Então, por exemplo, a gente pode fazer para uma pessoa que ela entra e ela coloca um documento, tem um nível de automação, onde você tem as APIs e todas as integrações entre sistemas, onde já sai tudo automático do outro lado, então eu programo o meu sistema para conectar, para integrar com a ClickSign e ela já dispara todo esse processo de assinatura, ou eu posso fazer isso aqui por WhatsApp, ou a gente tem toda a parte de automação de formulários, por exemplo, que assim que eu preencho um formulário da ClickSign, com os dados do meu cliente, ou o meu próprio cliente preenche um formulário, ele já gera o documento e o documento já sai assinado no final. E aí, com isso, a gente tem vários pacotes diferentes para vários volumes diferentes. A ClickSign é uma empresa que a gente é bastante horizontal, onde a gente atende clientes que têm 1, 2, 3 contratos por mês, então são clientes muito pequenos, por exemplo, freelancers ou gente que tem empresas muito pequenas, microempresas que não têm volume de contratos, até empresas muito grandes como a Vivo, como o Banco Itaú, que tem volumes gigantescos de contratos, uma porção de fintechs. E aí, nesse meio tempo, a gente tem vários atendimentos específicos para empresas de portes específicos. E com isso a gente consegue montar planos específicos para a demanda. Então eu tenho um plano, por exemplo, um plano eventual que eu pago por uso eventual da plataforma. Então, eu mandei hoje, eu pago hoje, eu mandei 3 documentos, mês que vem eu pago só os 3 documentos. E a gente tem planos com 20, com poucos documentos, até chegar em planos customizados com volumes muito grandes de documentos. Uma história sensacional, né? A ClickSign fazendo toda a diferença. Bom, no próximo bloco a gente vai analisar o modelo de negócio com a Tatiane Salles, especialista em projetos de inovação. O Projeto Startup volta já, não saia daí, é rapidinho. Estamos de volta, um intervalo rapidinho, né? Você conheceu no bloco anterior a ClickSign, uma startup que foi a primeira a oferecer serviços de assinaturas eletrônicas aqui no Brasil. O trabalho foi intenso porque o negócio teve de superar desafios grandes, como a desconfiança do mercado para a segurança das informações. E para analisar o modelo de atuação da ClickSign, nós convidamos a Tatiane Salles, especialista em projetos de inovação e startups. Tatiana, muito obrigado pela sua participação aqui, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A ClickSign entrou em um mercado novo, Tatiana, pouco conhecido, e por lidar com informações pessoais dos clientes,
teve de ganhar credibilidade, demonstrar segurança. Tatiana, aí eu te pergunto, como é possível garantir a segurança aos clientes no mundo virtual, levando em consideração aí tudo que a gente passa com relação a esse meio, né? Excelente pergunta, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está imerso nesse meio e a tecnologia ela muda, ela é muito dinâmica. Então as pessoas que não estão acostumadas a esse tipo de serviço, acessar esse tipo de solução, gera também uma desconfiança. Então é uma questão de cultura. Qualquer startup, qualquer modelo de negócio que queira começar no ambiente de tecnologia tem que estar primeiro consciente de que precisa adaptar o seu mercado, o seu público, muitas das vezes, para aceitar essa solução. Diferentemente das empresas tradicionais, né, as startups geralmente são criadas para colocar no mercado soluções que envolvem inovação e tecnologia para resolver problemas. Mas nem sempre a população, o consumidor final, está preparado para aceitar, para receber e utilizar. Então, a startup, a ClickSign, ela teve que enfrentar isso e enfrenta ainda hoje, porque os avanços desde 2010 na sua criação até hoje vêm em contínua transformação. E a sensibilidade no uso de dados é algo que qualquer startup no meio digital precisa ter esse cuidado, porque a gente tem leis que protegem os dados e que precisam ser, de fato, seguidas e atendidas para que se gere, então, a confiança do consumidor. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, Tatiana? É preciso ter muito cuidado com relação a isso para atender o público, respeitar a lei. Tatiana, ainda desse caminho que a gente está falando aqui, qual seria a melhor estratégia para conseguir a confiança desse consumidor? Eu entendo que quanto mais o empreendedor, a empreendedora estiver em contato direto com o público, entendendo suas dores, se aproximando cada vez mais deste consumidor, ele vai conseguir gerar essa credibilidade. Além disso, todo negócio precisa ter parceiros que também gerem essa credibilidade, que apoiem negócios realmente inovadores, seguros. Tatiana, eu queria entrar um pouquinho na questão da criação, porque a gente estava acompanhando na matéria que o Maicon conta que esse processo de criação do negócio foi muito demorado, porque demandou muitos estudos e testes também, né? Qual é o melhor momento para colocar o negócio em prática, apresentar ao mercado, aos clientes também com relação a esse negócio? Quando é que ele está prontinho assim para a gente conseguir deixar ele funcionando da melhor forma e apresentar isso ao mundo? Eu acho interessante quando a gente coloca a palavra pronto num ambiente de incertezas, que é o ambiente de startups. A gente está sempre em constante desenvolvimento. O empreendedor que está imerso dentro desse ecossistema de inovação e tecnologia está sempre ajustando o seu produto. Mas óbvio que se a startup ficar apenas ajustando, melhorando o MVP e não colocando o produto de fato no mercado, validado, ele vai perder tempo, vai perder mercado. Então, um dos momentos cruciais na jornada de qualquer startup é vivenciar cada etapa, mas não perder o time. E o time certo é quando o cliente ele identifica valor na tua solução, no teu produto, no teu serviço, de modo que ele queira adquirir, de modo que ele queira comprar. Então, a partir do momento que você validou, começou a levar seu produto para o mercado, seja você uma startup digital ou uma startup científica, uma deep tech, base científica tecnológica, a partir desse momento você consegue transformar isso em um negócio, em uma solução de fato que tenha consumidores. Então esse é um momento onde você tem que levar para o mercado, o momento é agora, o momento que já está tracionando e o mercado está aceitando o teu produto. É importante a gente frisar também, né, que quando a gente fala de validação, não é só aquele que está à volta da gente, né? Muita gente cria um projeto, aí os parentes gostam, os amigos gostam, mas a gente tem que entender que vai muito além disso, né? Que é preciso ter um estudo bem mais profundo, principalmente para desenvolver a nível nacional e, por que não, internacional também. Nesse caso, Tatiana, como é que é o melhor caminho com relação a isso? É a pessoa validar primeiro no estado, primeiro no bairro, depois ir assim crescendo, ou ela pode fazer um caminho um pouco mais inverso, tentar validar de outros pontos, de outras cidades, a partir do que ela está, e aí manter o negócio ativo? Eu entendo que depende do modelo de negócio. Tem negócios que validam em diferentes regiões do mundo, do país, ele não precisa estar necessariamente validando na sua micro-região, no seu espaço mais próximo. Dependendo do negócio, você consegue validar em grande escala.
e obter dados suficientes para entender se esse produto ou se esse serviço ele tem escalabilidade. A partir do momento que o teu negócio já está avançando fronteiras, né? Quando eu digo fronteiras no teu país, no teu espaço, você pode começar processos de internacionalização, levar teu produto para outros mercados internacionais. E para isso, qualquer negócio, qualquer empreendedor precisa estar bem assessorado, construir essa musculatura para que não seja um impacto muito grande, levar esse produto, globalizar essa tua solução. Então, procurar parceiros para também internacionalizar o negócio. Procurar formar também equipes que tenham pessoas capazes de levar o teu produto para fora do mercado nacional, né? Então, estar preparado, criar essa musculatura para enfrentar mercados internacionais, de modo que alcance e alavanque o negócio cada vez mais. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que agora a gente precisa falar sobre planejamento, né? E a gente sabe que o planejamento é uma fase importante para a abertura de qualquer negócio. Mas se essa fase demorar e não vai acabar dando um pouco de prejuízo aí para a empresa, se a pessoa não planejar, se ela começar a ir sozinha, caminhando, deixar para fazer isso mais lá na frente, você acredita que isso pode trazer prejuízos a essa empresa? Sem dúvida, planejamento é fundamental para qualquer negócio, seja ele digital ou físico, seja ele no modelo tradicional, seja ele no startup. Pular etapas não é o ideal. A gente seguir o planejamento, muitas das vezes vão ter situações que a gente vai ter que apagar incêndio, vai sair do planejamento, vai sair daquele controle, mas se a gente tiver riscos mapeados, né, estratégias bem definidas, a gente consegue passar por essas situações, mas sempre seguindo um planejamento coerente, para que não impacte diretamente no fluxo de caixa, não atrapalhe na gestão dos times, nas gestões contratuais, nas parcerias que vão ser feitas. O planejamento é fundamental, seja você uma startup, seja você um modelo de negócio tradicional. Tatiane, tem que ter todo esse processo, né? Você tocou num ponto muito importante, que é não pular o processo, né? Afinal de contas, alguns empreendedores querem o resultado final logo e começam a acelerar isso, mas lá na frente tem um reflexo muito grande, né? E aí outro ponto que a gente tem que entrar também é com relação ao investimento. No caso da ClickSign, surge com investimentos próprios dos sócios, né? E após alguns anos no mercado, a empresa conseguiu atrair investidores. Nesse caso do investimento, existe um caminho certo para isso? Começar com o meu dinheiro, por exemplo, e depois colocar outras pessoas, ou então buscar já pessoas para que possam investir nesse negócio? No ambiente de startups é muito comum qualquer negócio, qualquer empreendedor e empreendedora começar com recursos próprios. O famoso BFF, né? Onde tem a família, os amigos e as pessoas entusiastas desse negócio que começam a investir no seu negócio, começam a acreditar, mas você tem que começar a avançar desse meio. Um exemplo que eu dou nesse sentido é de startups de techs, que são startups de base científica e tecnológica que precisam de um tempo maior de desenvolvimento das suas soluções. Elas buscam muito recursos de fomento, ou seja, recursos para o desenvolvimento das suas soluções, né, e recursos financeiros, e muitas das vezes vivem de bolsas, né, bolsas técnicas científicas. E quando esse empreendedor ele não passa dessa barreira, ele não constrói outras formas de investimento ou busca por formas de investimento externas, ele fica viciado, acomodado nesse tipo de investimento, que muitas das vezes se torna o único investimento naquele negócio. E para que o negócio cresça e evolua, existem outras formas, né? Outros acessos. E para conseguir qualquer tipo de investimento, o empreendedor precisa estar preparado. Porque muitas das vezes o empreendedor perde a oportunidade porque não soube fazer um pitch de acordo, não soube vender o seu negócio numa oportunidade com um potencial investidor. Então, estar preparado porque os investimentos podem vir de diversas formas. Um exemplo muito interessante também é quando o empreendedor ele quer acessar algum tipo de investimento, o próprio Sebrae tem um programa que atende esse tipo de empreendedor que está buscando entender como é que funciona acessar investimento, acessar novos mercados, que é o Capital Empreendedor, um programa nacional que qualquer empreendedor que está aqui assistindo a gente pode acessar e se capacitar em busca desses investimentos. Tatiane, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Pode ter certeza que a gente ajudou muitos empresários a entender esse negócio, né? Afinal de contas, é uma construção quase complexa, mas que se for feita de forma assertiva, é quase a certeza do sucesso. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Sucesso a todos.
Obrigado. O Projeto Startup fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Eu falo sempre e vou repetir. Se você perdeu algum ponto do nosso programa, é só você procurar a gente no canal no YouTube chamado Canal Empreender. Coloca lá na busca lá. Ou se você quiser assistir novamente, é só procurar por esse símbolozinho aqui. O Projeto Startup fica por aqui. Muito obrigado e a gente se encontra sempre aqui no Canal Empreender. Onde assistir já é um bom negócio. Até mais. Tchau.